inclusive com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. Se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, pô, o cara que tá ali fora é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar de... Mídia paulista assustada com a real possibilidade do Flamengo construir o seu estádio próprio e dessa forma o nosso Mengão iria arrecadar cerca de 2 bilhões de reais por ano. Vamos acompanhar esse debate que está bem legal. Mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, como também deixa aquele like para ajudar em nosso crescimento. Então chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Mas eu posso falar sobre a questão do estádio do Flamengo rapidamente, se me permite? Pode falar demoradamente, se você quiser. Eu conversei ontem com um cara que é muito... É um especialista muito conceituado aí em língua portuguesa na questão de estádios de futebol. Que ele desenhou, né? Não, falando sério. Professor Pasquale? Chama-se Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, né? E ele fez um estudo com um desenho, inclusive, do que poderia ser, não o estádio apenas, mas um complexo de futebol do Flamengo na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Que é o tamanho do Maracanã. É um pouco maior, né? Maracanã não é... Dificilmente vai dar 75. Mas hoje. a capacidade dele... Acho que deu na final da Copa do Mundo. Não, mas a capacidade é a mesma. É a mesma. A capacidade é. Por questões de custos, né, com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos do Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. E precisaria gastar para fazer o estádio. Precisaria gastar para fazer o seu estádio. E o índice de faturamento subiria para 75%. Que o Corinthians e o Palmeiras mais ou menos faturam com seus estádios. O Palmeiras menos por causa do problema do imbróglio com a W Torre, que não tem repasses a fazer ao Palmeiras e que despotencializa esses valores. Né? Não, tudo bem, mas Claro, sim. Não tem a margem de geração de receita e faturamento é 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso do estádio alugado... Dentro do ganho das receitas do Flamengo, isso geraria quase 1,6 bi, 1,7 bi. Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Entendi. Entendeu? Mas subiria certamente o faturamento do clube. Se o Flamengo o Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano passado. Se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas essa economia viria da onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive que o Flamengo não teria de pagar, entendeu? Isso seria, só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 milhões de reais por ano, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, né, o Química, que o Santos está alugando, né, para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, né, os borderos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã, ou em São Januário, ou no Engenhão, no Newton Santos, ou no novo estádio do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Entendeu? Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? Isso aí eu não tive acesso ainda.
É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS ele vai continuar pagando. O INSS funcionário ele vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Entendeu? Será que isso, nessa conta, seu Mano, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Boa, bem lembrado. Inclusive... Quem é que fica com esse game day, match day? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só o match day. Não, Porque mas... se o estádio for um complexo, digamos assim, por exemplo, se o Flamengo tiver, comercial... se o Flamengo tiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard, que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. Né? Isso tá no venda projeto, de bebida inclusive, e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente pro Flamengo. O Guaraná que vende lá dentro, o cachorro-quente e tudo mais. Então, mas isso é isso que precisa ser assim mesmo, entendeu? Mas não é, o Flamengo não tem um departamento de cachorro-quente e de Guaraná. Não, ele pode não ter, mas ele pode ganhar em cima disso. Então, no seu pode ganhar alguma coisa. Pode ganhar mas o Maracanã ele pode ganhar também. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio, ser dele. Então, mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no match day. Sei não, isso... Não, pode ser que não sim. sei, não. Mas eu tô dizendo que... 100% por quê? Quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Se o dinheiro todo vai pro Flamengo, o cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa é alguém que arrenda... Flamengo. O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de cachorro. Mas ele pode passar a ter. Eu tô falando, ele pode ser responsável por começar. Mas se ele passar a ter, ele vai ter um gasto. Vai ter um gasto. Mas o importante não é o match day. O importante são os outros 6 dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Né? Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã, que o dinheiro é pro... Mas o Flamengo não tem um museu na Gávea? Tem. Sim, mas é um museuzinho. Uma coisa é um museu na Gávea, não sei. uma coisa é você deixar funcionando um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? O que tem no gasômetro? É perto Porto Maravilha. do Porto Maravilha Você ali. tem a rodoviária. Tem o Terminal Gentileza Você agora, tem do esse BRT. terminal agora com integração. Você tem o Porto Maravilha e você tem até a proximidade. O que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. É a revitalização onde da tem o Boulevard Museu ali na frente. do Amanhã. Tá? E você tem o aeroporto. Então você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? Que... É o BRT. O BRT que está integrado agora ao Terminal Gentileza. Né? Então, Sormani, você tem 4 vias, ou pelo menos 3, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo. Sim, concordo. Que é um turismo... Dentro desse circuito turístico que você falou, vai no Museu da Manhã, que é de manhã, por exemplo, e vai no... o Santiago Bernabéu, ele funciona 7 dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu você tem shoppings, você tem o Morumbi. lojas, exato. O Palmeiras. Né? Corinthians. O Allianz tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios você tem são shopping centers. Ele não tem só a loja do Flamengo, ele tem uma loja de departamento, ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então o estádio funciona como um shopping. Entendi. Funciona também como uma particularidade do clube. Então você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o que do Flamengo, a lanchonete Isso do tudo Flamengo. tem na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu, só que isso pode crescer. Sim, mas você imagina... Aumentar essa arrecadação. E outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também. Né, no Tour do Allianz, tem no Corinthians também, mas com menos repercussão. A Bomboneira. Sormani, no dia de Palmeiras e Boca, eu fiquei assustado, cara. Todo dia, assim, Bomboneira. Eu cheguei em Buenos Aires no domingo à noite, né? E aí fiquei terça, quarta e quinta lá. Segunda, terça, quarta e quinta. Cara, segunda, terça, quarta, que a gente esteve ali na região para fazer o material, é impressionante. Porque fica do lado do Caminito. Né? Então você tem um lugar que já é convidativo para o turístico, né? E, cara, fila para entrar no Museu do Boca. Que, assim, é um belíssimo museu e tal, mas se a gente comparar com um Santiago Bernabéu, com Barcelona, ele tem uma proporção menor,
lotado e ganha dinheiro. Então, assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, pô, o cara que tá ali fora, é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Bernardo? Flávio, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal. Que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há 2 semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né, haverá 3 cadeiras no assento do Comitê de Gestão, 2 para o Poder Público. Vale a pena. Ô, Bernardo, Vale a pena. Então eu vou comprar um estádio que ainda segue com o poder de veto dos caras. eu tenho uma dúvida. Você, Existe. como carioca e flamenguista, não seria uma perda grande, assim, não ter mais o Maracanã como casa, do ponto de vista sentimental do torcedor, e até, de certa forma, entregar pro Fluminense, pro seu rival? Eu não posso falar em nome da coletividade rubro-negra, mas eu, Bernardo, tá? Eu gostaria que o meu time tivesse um estádio. Que fosse Eu falo rentável. porque eu, corintiano, que eu também não escondo meu time, eu preferiria que o Corinthians tivesse ficado no Pacaembu o resto da vida. Tivesse, né, alugado ali, eu prefiro muito mais do que Se Itaquera, isso que, for aliás... comprometer as finanças, eu acho que não vai, do Flamengo, eu preferia ter um estádio. Eu acho que é a tendência, cara. É uma forma de faturar que você não pode abrir mão hoje. Inclusive na Itália está acontecendo isso, né? A Juventus deixou lá o Dele Alpi. né? Dele Alpi. Fez o estádio dele. O Milan não, a Inter. Milan já comprou o terreno em San Donato. Mas o Milan a Inter já está fazendo, né? A Inter ainda não, o Milan sim. Sim. O Milan A já Roma deu... só não fez por causa das questões arqueológicas lá do exatamente. terreno de Esse é o Roma. terreno Esse é Do gasômetro, exatamente. Esse é o terreno do gasômetro, tá? E aí a gente vê ali ao lado. O Maracanã, lá no alto tá o Maracanã. Exatamente. A gente lá no alto, né? Centralizado. E a gente vê ao largo aqui embaixo a região do Porto Maravilha. Porto Maravilha Se você fica ali descer um do outro pouquinho mais, vai ter água ali, né? Da Já Baía é o de final da Guanabara. Avenida Brasil. Exatamente. Final da Avenida Brasil. É o Exatamente. caminho que eu fazia para o aeroporto ali de... Bom, a gente fala que a gente morou no Rio todos aqui, né? No Seu Luís, Eu não não. sei se não. Mas era o caminho para o aeroporto. Você vai ali na região de baixo ali. Claro, é uma região que, inclusive... Ó, ela ali à precisa- direita, onde tá azul, é a Feira de São Cristóvão, né? Isso, exatamente. Pavilhão de São Cristóvão. Pavilhão de São E o Cristóvão. Vasco tá ali atrás. O Vasco tá um pouquinho... tá ali, mais um pouquinho mais à direita. ali de São Exatamente. Cristóvão. Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, que não fica após esse ano, né? Haverá uma nova eleição. Até porque ele já Não pode ser reeleito, mandato é o dele, segundo mandato dele. O objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Essa é a grande meta. Quem vai ser o novo presidente do Flamengo? Tem grande dúvida, Flávio, assim, porque há candidatos da situação e todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, que só vai apoiar um. Então você tem o BAP, que é um presidenciável, você tem o Rodrigo Dunchi, que é o vice-presidente geral e também o vice-presidente jurídico. Então esses dois surgem como nomes presidenciáveis, né, na situação. E aí todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, né? Que é um capital É no político final do ano. importante. No final do ano, a eleição, é isso? Final do ano, isso. Então, para responder o Vinícius ali, eu dou o exemplo de Avejaneda. Em que Racing e Independente literalmente ficam separados por 150 É metros. só pegar o Maracanã em São Januário, é pertinho também. É do mesmo jeito, Entendeu? é perto Então, do mesmo assim, jeito. Ponte Guarani também, não é? Ponte Guarani, mas ninguém joga no É. mesmo dia, no mesmo horário. Você consegue, claro, criar todo tipo... O que essa região precisa ali, pelo menos no meu ponto de vista, de quem frequentou muito ali o Porto, né? Não só isso. Pô, passava direto por ali para ir para rodoviária, viajava... Ele frequentava. Você frequentava... Uma coisa, passar é outra. Você frequentava a zona portuária? Não, tonto, porque eu voltava para casa muitas vezes... Pode a chamar cada o 15 apresentador dias, de pode. tonto? Eu A cada acho que 15 merece. dias, a cada Não, 15 dias, mínimo de eu respeito. eu voltava muito de ônibus, né? De São Paulo para o Rio. Porque E o que avião você tava ia fazer caro. aqui? Você trabalhava lá, você vai fazer o quê aqui? Eu não tenho família aqui? Tem, mas tua família podia ir pra lá também. Não, é mais fácil eu me deslocar. É melhor um se deslocar do que 20, né? Enfim.
E, cara, é uma região que ela precisa de melhores alças de acesso. Viário. Tá, mas isso é mais tem pra tido. frente. Não, sim, eu só tô dizendo Esse que... custo seria do Flamengo. A tá? Pedra do Sal não fica um pouco mais pro lado direito? Pedra do Sal? É. Eu não conheço. O sambão lá. Eu não conheço. Ali, Eu não Santo Cristo frequento. ali e tal. Não fica ali ela- pertinho, ali né? pertinho, tudo ali pertinho também, né? Que É nem- um pedaço legal, assim, é legal. É uma zona portuária que ficou muito abandonada durante muito tempo, foi revitalizada por causa dos Jogos Olimpíadas. Olímpicos e aos poucos tá melhorando. Você tinha a antiga Mas é uma perimetral região que- central, é ótimo, é perto do Maracanã. Não, não tem você tinha a problema antiga nenhum. perimetral que caiu, Foi agora derrubado. virou o túnel, né, de acesso ali ao aeroporto Marcelo Alencar. Santos Dumont. Vamos falar de futebol? Enfim, Então é isso aí, galera. Já vamos comentar um pouco sobre esse debate que aconteceu no canal Placar TV, né? Opinião Placar, o nome do programa. Iremos deixar aí o link desse canal na descrição como forma de créditos. O assunto do momento é a construção do estádio do Flamengo, isso mesmo. Muitos pensam aí que o Flamengo não vai construir o seu estádio, não passa apenas de querer aparecer na mídia ou até mesmo questão política de Rodolfo Landim. Só que o Flamengo está caminhando, está dando o seu pontapé inicial para o início desse projeto tão sonhado pelos torcedores do nosso Mengão. O Flamengo, inclusive, fez proposta oficial junto à Caixa Econômica Federal para a compra do terreno do gasômetro. Só que a Caixa está pedindo valores altos, valores absurdos que o presidente Rodolfo Landim acredita ser inviáveis para esse momento o Clube de Regatas do Flamengo comprar. O Flamengo ofereceu 250 milhões, já a Caixa Econômica pede cerca de 400 a 500 milhões de reais para vender esse terreno ao Flamengo, né? Com certeza, né, ambas as partes irão entrar em acordo e o Flamengo deverá comprar esse terreno do gasômetro que fica próximo, não muito longe, do estádio do Maracanã, né, ali no centro do Rio de Janeiro. Local muito significativo para que a torcida do Flamengo chegue com facilidade e que ajude até o nosso Mengão a arrecadar mais dinheiro, né? Até porque se o Flamengo tem um estádio próprio, não irá gastar com aluguel, com taxas, enfim, com valores absurdos que paga pelo estádio do Maracanã. Então a mídia paulista ia assustada, né? Porque se o Flamengo construir o seu estádio, poderia chegar a cerca de quase 2 bilhões de reais de arrecadação anual. Se o Flamengo já está forte, se o Flamengo já investe pesado no futebol, agora recebendo cerca de 1,2 bilhões de reais por ano, imagino esses valores subindo significativamente, né? O Flamengo com certeza terá muita grana para investir, não só no futebol, mas sim em todo o clube, né? O Flamengo é muito gigante e isso ajudaria bastante ao nosso Mengão crescer ainda mais. Não é à toa que o nosso Mengão contratou um jogador e pagou de maneira à vista. E esse jogador era simplesmente Nicolas de la Cruz, jogador do River Plate, uma equipe conhecidíssima no futebol sul-americano, né? O River Plate é um dos maiores vencedores da Libertadores da América, tem um poderio financeiro muito forte e o Flamengo não quis saber, foi para cima, contratou o atleta de maneira à vista. Portanto, a construção do seu estádio próprio para o Flamengo seria o ápice geral de que essa questão financeira está mais do que estável e se os seus adversários não seguirem o exemplo do Flamengo, a questão é que o Flamengo pode dominar aí o futebol brasileiro por alguns anos, assim como aconteceu em anos anteriores, com exceção de 2023, o nosso Mengão sempre conquistou títulos, seja Libertadores ou seja Copa do Brasil. Então, falta apenas aí o Campeonato Brasileiro, que desde 2022 o Flamengo não conquista, né? 2021, em que conquistou com... Então o Flamengo precisa voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro, o maior campeonato aí do Brasil. Depois do Campeonato Brasileiro vem a Copa do Brasil, enfim, e os demais campeonatos subjacentes. Portanto, a construção do seu estádio próprio seria o ápice para o nosso Mengão. E a mídia brasileira assustada aí, o Flamengo podendo se tornar um Real Madrid das Américas, né? Com certeza, arrecadar 2 bilhões de reais por ano
ajudaria bastante a aumentar o seu investimento anual. E aí, nação rubro-negra, será que dessa vez o estádio vai sair? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.